Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o pesquisador Márcio Lourenço Rodrigues. Ele vai, nessa conversa, revisitar a sua infância e juventude e os caminhos que o levaram a ser um pensador e pesquisador. O nosso convidado é graduado em farmácia e mestre e doutor em microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem pós-doutorado na Unifesp e no Albert Einstein College of Medicine, nos Estados Unidos. Suas pesquisas concentram-se na relação entre estrutura e função de lipídios e polissacarídeos fúngicos e em mecanismos de secreção não convencional em leveduras, visando desenvolvimento de fármacos antifúngicos e ferramentas profiláticas. Publicou 195 artigos em revistas científicas, 12 capítulos de livros e 3 livros. Orientou 13 teses de mestrado e 6 de doutorado, e supervisionou 10 pós-doutorado. É membro da Academia Americana de Microbiologia e editor de micologia de vários periódicos internacionais, o MBio, o PLOS e a IMA Fungus. Foi professor visitante da Johns Hopkins University nos Estados Unidos. E, no presente, ele está incluído nos 100 mil cientistas do mundo, tanto em 2021, 2020 e 2019. Atualmente é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, coordenando o programa Inova Fiocruz. Muito obrigado, Márcio Lourenço Rodrigues, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser uma liderança na área da micologia. Obrigado, professor Isaac. Para mim é um prazer participar, uma honra, agradeço pela apresentação. Acho que a gente vai falar mais lá para frente, que somos da mesma família científica, então é especialmente valioso para mim esse espaço e essa conversa. Eu sou um profissional fruto do ensino público, né? Eu estudei em escolas públicas em todas as etapas da minha vida, então lá atrás eu estudei em escola municipal, depois tive a honra de ser aluno do Colégio Pedro II, né, que é uma escola muito tradicional lá no Rio de Janeiro, e ao fim do ensino fundamental no Pedro II, por influência da minha família, eu fui estimulado a fazer um curso técnico. E eu ressalto isso porque é ali que começa a minha carreira científica, né? Eu fui aluno da primeira turma do curso de biotecnologia da Escola Técnica Federal de Química, no Rio de Janeiro, que agora tem outra organização e outro nome. E eu não tinha, na verdade, eu entrei ali naquela área por sugestão da minha mãe, especificamente, que entendia que eu devia ter uma profissão desde cedo, e foi ali que eu conheci pesquisa biomédica, né? Era um ambiente super vibrante, né? Muito estimulante, e ali eu realmente me identifiquei muito com a área, né, de biotecnologia, embora não tivesse muita noção do que eu queria fazer no futuro.
A escola técnica ela tinha um problema, entre aspas, né? Ela preparava tão bem os estudantes que o universo ficava aberto ali para a gente e todo mundo queria o mais longe possível, né? Então foi ali que eu conheci a UFRJ, o Instituto de Microbiologia da UFRJ, que é a minha casa, né? Tudo que eu sou como profissional eu devo ao Instituto de Microbiologia da UFRJ, porque eu fui para lá como estagiário da escola técnica, era um estágio obrigatório para a conclusão de curso, e foi lá que eu conheci a professora Celuta Salles Alviano, com quem, então, eu trabalhei como estagiário de escola técnica, mas ali me identifiquei muito com a área e com o laboratório, então ali eu fiz iniciação científica, mestrado, doutorado, tudo na área de infecções causadas por fungos, né, que era a formação da Celuta, que foi aluna do professor Luiz Travasso, que foi quem, né, montou o Departamento de Microbiologia Geral do Instituto de Microbiologia, que foi aonde eu me formei como ser humano e profissional. Ali eu aprendi tudo que tinha de importante, né? E aí, em paralelo, eu fiz faculdade de farmácia. Eu tenho um respeito enorme pela faculdade de farmácia, mas eu nem me considero um farmacêutico genuinamente, porque eu nunca nem exerci a profissão. Mas a faculdade de farmácia me deu ali uma base sensacional para trabalhar com pesquisa biomédica, né? E depois eu tive a honra de ser professor no Instituto de Microbiologia e trabalhei ativamente ali como professor por 15 anos, né? Então, é isso, né? Eu sou fruto do ensino público, né? Tenho muito orgulho de fazer isso e tenho também a sorte de ter cruzado com pessoas que me direcionaram para muitas coisas boas na carreira. E eu nunca trabalhei com outra coisa além de infecção causada por fungo, né? Então, ali, desde o meu estágio como estagiário de escola técnica até o fim do doutorado e a minha carreira de professor lá no Instituto de Microbiologia, sempre na área de infecções causadas por fungo. Então, é como se eu tivesse sentado ali, né? Então, é uma trajetória que eu devo muito ao ensino público brasileiro. muito boa e interessante a sua trajetória, né? Queria registrar que eu também tive minha formação na pós-graduação no Instituto de Microbiologia, né? E, na década de 60 ainda, e que estava sendo estabelecido o Departamento de Microbiologia Geral, né? Inicialmente fundado pelo Amadeu Cury, e que foi substituído pelo Travasso, que nós vamos falar mais adiante, e realmente o ambiente científico do Instituto, e particularmente do Departamento de Microbiologia Geral, né, deu, foi o berço de vários cientistas, como a professora Celuta, da qual foi estagiário. Márcio, poderia enfatizar a importância da área de micologia e seus estudos sobre as vesículas extracelulares dos fungos? Então, bom, então sim, né, nós somos ali do mesmo berço, né, mas indo para a área de infecções fúngicas, né, isso é muito interessante. E aí eu quero registrar também que aí ter vindo para a Fiocruz me fez entender muito sobre o impacto de certas doenças na saúde pública, né? Quando eu estava na UFRJ, né, tive uma carreira lá de 15 anos como professor, da qual me orgulho muito, nós éramos um grupo de biologia celular estudando essas estruturas, né, que são as vesículas extracelulares, que eu falo já num minuto. Mas eu tenho que admitir que eu não entendia, não conhecia bem o tamanho do problema causado pelas infecções causadas por fungos, né? Eu fui entender isso melhor quando, em 2012, eu comecei na Fiocruz e tive a sorte, né, o privilégio de trabalhar com o Carlos Morel, que era o meu diretor na época, e ele foi quem me abriu os olhos e me ensinou sobre saúde pública. E ali eu entendi que, na verdade, nós estávamos trabalhando num modelo de biologia celular que impõe à saúde pública, em vários países, inclusive ao Brasil, problemas muito, muito difíceis, né? As infecções fúngicas são extremamente comuns, né? Especialmente as superficiais, mas aquelas que são graves, aquelas que causam problemas de saúde relacionados à morte das pessoas, ou então perda de possibilidade de trabalhar e por aí vai, elas são realmente muito negligenciadas, porque há pouquíssimas ferramentas de combate, né, a essas infecções. Por exemplo, não existe vacina antifúngica nenhuma licenciada.
E as classes de fármacos que hoje estão disponíveis têm uma série de problemas, inclusive o preço, né? Aquelas que são mais eficientes e menos tóxicas têm um custo muito elevado. E isso impõe, então, ao SUS, né, e em outros países às estruturas públicas, um custo muito alto associado a uma mortalidade muito grande, né? Então, muitas pessoas não sabem, né, mas morrem por ano em decorrência de infecções fúngicas 1,5 milhão de pessoas, pelo menos, né, 1,5 milhão pessoas por baixo, porque se acredita que o número real é maior. E as ferramentas que estão disponíveis para combater essas doenças têm, como eu falei, problemas muito altos relacionados à toxicidade, resistência a antifúngicos ou então a custo muito alto. Por exemplo, tem doenças fúngicas que custam ao SUS até R$ 400 mil por paciente internado. Então, você imagina um hospital de porte pequeno que tenha 5 pacientes nessas condições, nós estamos falando de R$ 2 milhões apenas para 5 pacientes, né? E isso acontece em paralelo com o fato de que essa foi uma área negligenciada por muitos anos, porque ainda é, né? Mas na verdade o reconhecimento da importância dessas doenças foi muito reduzido durante muitos anos, porque elas eram essencialmente desconhecidas antes do advento da AIDS, que gerou então um número muito alto de pacientes imunocomprometidos, e essa é uma condição que predispõe torna né, os humanos muito suscetíveis a infecções fúngicas sérias. Então, a gente está muito atrás comparado a outras doenças. Não se trata de priorizar, tá? Qualquer um de nós reconhece a importância de outras doenças negligenciadas, mas o fato é que a gente está muito atrás, e o reflexo disso é que hoje a gente tem níveis de financiamento para pesquisa muito reduzidos se comparados com outras doenças de igual importância. E na nossa área, a gente tenta estudar essas estruturas, né, que são as vesículas extracelulares, que em fungos foram descobertas por nosso grupo, né? Aqui a gente tem fotos aqui das primeiras imagens de vesículas extracelulares de fungo, porque elas aparentemente são muito importantes para que os fungos exportem as moléculas que causam dano ao hospedeiro. Então, o nosso grupo está nessa área, a gente tenta entender como esse processo secretório impacta a relação dos fungos com seus hospedeiros. Acreditamos que tem o potencial para desenvolvimento de fármaco e vacina, mas aí os detalhes são para outro momento. Mas é o nosso modelo de estudo, a gente estuda como os fungos produzem essas estruturas e, consequentemente, como que moléculas que causam dano ao hospedeiro chegam do lado de fora da célula. Muito bom. Márcio, em 2022, publicou em coautoria com Wilson Savilo e Samuel Goldenberg o artigo onde aponta os retrocessos da ciência no Brasil. Podia destacar os principais pontos desse artigo? Sim, bom, então, só para mencionar, são dois outros nomes que orgulham a ciência brasileira. Tive também a sorte de trabalhar com eles nesse texto, que, na verdade, foi uma iniciativa para deixar documentado sem prazo, né? Uma publicação como essa e como qualquer outra, ela fica disponível para sempre, né? Nós ali entendemos que havia uma necessidade de documentar o processo de desmonte que a ciência brasileira estava atravessando. Foi um período muito, muito, muito complicado para a ciência no país, aonde muitas iniciativas do governo vigente na época tentavam minar de forma muito intensa as mais diferentes frentes da ciência brasileira na sua maior qualificação, né? A ciência brasileira tem forças muito claras, e isso não é uma opinião, tá? Isso, na verdade, está mapeado e muito bem mapeado. E essas forças, a qualidade, vinham sendo atacadas de forma muito agressiva, né? Então, esses cortes de financiamento, de bolsa, interrupções de programas, enfraquecimento muito, muito expressivo da CAPES e do CNPq, ameaças de fusão de uma agência com a outra, tudo isso, na verdade, teve um impacto muito negativo na ciência do país, e nós vimos nos nossos corredores que isso vinha minando o ânimo e o orgulho do cientista brasileiro de combater ali os muitos problemas que nós temos ainda que combater como cientista, né? O papel do cientista tem que ser social, e a comunidade científica brasileira sabe disso. Mas havia um cenário ali de destruição completa, né? Nós apontamos ali
que se aquele processo não fosse interrompido, a ciência brasileira caminhava sim para um processo de extinção. Isso não é exagero nenhum, os números mostravam isso muito claramente, e eu, na época, também trabalhava para o Comitê Assessor de Microbiologia e Parasitologia do CNPq, e nós víamos a situação de penúria que vinha sendo imposta à comunidade científica do país. Numa situação como essa, é importante que você, cientista, se posicione e que deixe isso documentado para outras gerações. Nós quisemos fazer isso, não houve prazer nenhum em escrever aquele artigo. O prazer foi de interagir com dois pensadores da ciência do país, mas não houve prazer nenhum em apontar aquilo. Nós não queríamos fazer aquilo, mas nós nos vimos obrigados. Então, ali a gente tentou apontar todo esse processo, que foi realmente uma era a gente não pode esquecer, né? Nunca devemos esquecer, mas foi uma era que nós, cientistas brasileiros, não devíamos e não queríamos ter enfrentado. Você tem a absoluta razão, né? Temos altos e baixos lá na política de ciência e tecnologia, que devia ser uma política de Estado, né? Exato. Márcio, foi discípulo do saudoso professor Luiz Rodolfo Travassos e coordenou uma homenagem a ele publicada no Brazilian Journal of Microbiology. Poderia relatar a sua experiência com esse singular e importante cientista? Então, esse sim é um assunto que dá prazer, né, discutir, né? Eu conheci o professor Travassos através da professora Celuta Alviano. Tenho ainda uma relação também muito boa com a professora Eliana Barreto Bergter, que lá no departamento eram ex-alunas do professor, dois cientistas completamente já estabelecidos e consolidados. E, através da Celuta, que era a minha orientadora, eu fui apresentado ao professor Travassos. E ali já me chamou. Bom, assim, só colocando já o todo antes do início, né? O professor Travassos assim, é a pessoa mais brilhante que eu já conheci. Eu tive a sorte e a chance de interagir com grandes cientistas fora do país, em estágios internacionais, mas eu nunca vi ninguém que nem ele, né? Era uma pessoa assim, muito diferenciada na sua capacidade científica e humana nas mais diferentes faces, né? Na sua generosidade, na sua cultura, né? Então, trabalhar ali com o professor era uma escola, né? Então, quando eu conheci em 1996, quando eu estava terminando o meu mestrado. E eu fiquei muito surpreso, né? Porque ele era muito conhecido já, naquela época já era muito conhecido, e eu ficava muito impressionado como ele tinha interesse de conversar com qualquer cientista. Um lá no iniciozinho da carreira, como era o meu caso na época, ou as pessoas mais consolidadas. E ele ouvia o que você tinha a dizer com uma atenção assim muito grande e fazia contrapontos, né, como se ele estivesse lidando ali com um grande cientista, né? Isso faz você, estudante início de carreira, se sentir muito estimulado a aprender, né? E aí, dali em diante, até o último momento da vida do professor, nós tivemos uma convivência muito próxima, né? Então, ali de 96 até 2020, né, que foi quando ele faleceu, foram 24 anos de convivência muito próxima. E eu ali aprendi de tudo, né, porque ele ensinava para a gente sobre gastronomia, cultura, música, e ele era muito claro nas suas tentativas de fazer a sua carreira correr da maneira melhor possível. Desde ali ética era muito preciosa para ele, sempre foi, qualidade acima de tudo, né? Muito acima de quantidade, ele sempre foi assim, até situações onde ele dizia, olha, eu acho que você está tomando um rumo que talvez não seja o melhor para você, a decisão é sua, mas eu queria te dizer que eu acho isso, 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 aquilo. Então, por exemplo, a primeira vez que eu saí do país para trabalhar, numa instituição de pesquisa fora do país, eu já era professor no Instituto de Microbiologia. E eu me lembro de, estou citando isso só como exemplo das muitas coisas boas que ele fez por mim, ele falou assim, olha, você precisa passar algum tempo numa instituição de ponta fora para se manter atualizado, para se manter desafiado. E aí ele, inclusive, me apresentou para o professor Arturo Casadeval, com quem eu trabalhei também por muitos anos, outra pessoa muito diferenciada,
E foi interessante, a professora Casadeval estava numa grande universidade, né, no Albert Einstein College of Medicine, e quando eu fui me apresentar para ele, ele me disse assim, você não precisa falar nada. Quem te indicou é alguém que eu confio muito. E se ele te indicou, eu não preciso ouvir mais nada. E aí, isso são, assim, eu teria muito mais para contar, mas é só uma ilustração de como uma pessoa diferenciada pode ser tão importante numa carreira científica, né? Então, a homenagem que nós estamos fazendo para ele agora é, então, não é nada, né? Aquilo ali é muito menos do que ele merece de reconhecimento, mas é o mínimo que a gente pode fazer, então a gente faz com o maior prazer. Mas o que ele fez por mim é muito maior do que essa homenagem, né? E fez por muito mais pessoas, tá? Só estou falando porque é claro que é por mim que eu posso falar, mas eu sei que ele fez por muito mais gente também. Então, essa a homenagem é muito pouco para ele, ele merecia muito mais. Você descreveu bem os talentos e as qualidades do nosso querido Travassos, né? Eu também tive uma experiência muito grande com o professor Travassos. Quando eu terminei o doutorado, ele disse a mesma coisa: vá para o exterior. Ajudou muito na intermediação. Eu trabalhar com o professor Simon Huntner em Nova York e eu antes de viajar para o meu pós-doutorado, em uma semana eu defendi a tese, me casei e tive que viajar e precisava de um lugar para casar, fazer o casamento civil. E Travassos me ofereceu a sua residência. Eu casei na casa do Travassos. É Realmente, sensacional, né? o Travassos é uma pessoa especial, né, com muitos talentos gastronômicos. Ele deu aula de gastronomia na casa dele por várias vezes, procurava dar conselhos, né? Eu diria até que ele exerceu ilegalmente a atividade de rabino, né? Todos nós sabemos a ligação do Travassos com a cultura e religião judaica, e ele era um rabino disfarçado e pesquisador, né? Muito bom, Então, e nós pertencemos, Márcio, a uma grande família. verdade. Você mencionou no início, a família do Travassos, né? Que hoje tem filhos. Eu sou filho e você é neto É. da, da família Travassos. E foi um privilégio para nós dois e outros colegas de terem convivido com essa pessoa tão especial como foi o Travassos. Exato. Estamos chegando ao final da nossa conversa, Márcio, e tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Eu pediria que você transmitisse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Olha, a carreira científica ela é a base, na verdade, do desenvolvimento tecnológico de qualquer país, né? O Brasil, historicamente, é um país de altos e baixos na sua maneira de ver a atividade científica. Então, o que eu gostaria de dizer nesse cenário, né, para os mais jovens, é que não se deixem afetar, quando você olhar para uma carreira científica, não se deixe afetar por um momento. Tente olhar o todo, porque essa, na verdade, é uma carreira maravilhosa. É uma carreira onde você sempre tem diariamente a sensação que está contribuindo com a sociedade, com o país, com a comunidade de algum jeito. Se tem um dilema que um cientista ético não passa, é se o que ele está fazendo ajuda alguém. Esse é um dilema que nós não passamos. Você vive a sua carreira sabendo que está oferecendo conhecimento, formação de pessoas, e, eventualmente, porque o evento sim é raro, você ainda contribui, às vezes, com a melhoria da qualidade de vida, com a economia e por aí vai. Mas é preciso que a gente faça isso muito
para que os exemplos bem-sucedidos acabem ajudando o país e a sociedade como um todo. Então, a mensagem que eu deixo para qualquer jovem nessa área é uma mensagem de otimismo, sim, porque essa é uma carreira que é difícil, né? Mas trabalhar é difícil mesmo, né? Mas que te traz muitas recompensas que não são financeiras, não, tá? Mas elas são naquela linha de você terminar um dia sabendo que você gastou as suas horas do lado certo. E eu acho que isso é muito importante, mas é importante ver o todo, porque às vezes, se você analisar esse país por um determinado momento, você pode ter visões de muito pessimismo, mas o todo não é assim. E eu acho que o momento agora é de que a gente possa se reerguer e caminhar para frente mesmo, sabendo que essa é uma carreira que vai te recompensar, não financeiramente, mas vai te dar a sensação de ter feito o certo. Eu aposto muito nisso, defendo muito isso. Muito boa mensagem, Márcio. Gostei que a gente precisa ter a consciência de fazer tudo certo, né? É. Não é, o dinheiro não é o mais importante. Eu queria lhe agradecer imensamente, Márcio, por essa brilhante conversa, importante, interessante, e desejo sucesso. Você tem ainda muito a contribuir, agora na Fundação Oswaldo Cruz, que é um símbolo da ciência e a coluna da saúde no Brasil. Então, eu agradeço imensamente e desejo pleno sucesso você que está no meio da sua carreira. Eu É, agradeço muito, viu? Foi um prazer, né? Foi um prazer e falar em família é sempre bom. é isso mesmo. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Super. Gostaria de agradecer imensamente a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!